Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Quero agradecer esse convite, essa confiança em ter aqui, estar aqui com vocês. Ontem eu vi pelo meu Facebook que apareceu a primeiro evento que nós fizemos do Social Good Brasil, quando eu fiz uma apresentação no SIC, estava lotado, falando que era 8 anos dessa primeira iniciativa. Então, o meu agradecimento especial aqui principalmente para minha querida amiga Fernanda, que sempre traz essa inclusão de todos nós e que nos faz estar sempre muito bem. Eu vou fazer minha autodescrição. O meu nome, então, é Maria Augusta, todo mundo me chama de Guta, eu estou com uma blusa mostarda, meu cabelo, ele é um cabelo, eu chamo que é um cabelo lespo, porque ele não é crespo nem liso. Eu uso um óculos, hoje eu estou com um óculos redondo, com aro vermelho. Ao meu fundo tem uma estante de livros que é verdadeira, meu grande patrimônio, e meus grandes amigos que estão aqui sempre comigo. Então, eu também tenho um colar preto, feito de corda, um artesanato brasileiro que eu gosto muito, que eu ganhei de uma amiga. Então, é isso, a gente vai estar aqui nos próximos minutos, o tempo passa muito rápido, e nós vamos conversar o que é ser gente, para que a gente possa realmente liderar um mundo diferente. Nós estamos passando por transformações muito rápidas, em momentos de grande incerteza, e o que a gente precisa saber é isso, quando nós falamos em ser gente, para ser um líder, nós precisamos resgatar, antes de tudo, a nossa humanidade. Nós temos que nos lembrar que somos pessoas. Por muito tempo, isso ficou muito esquecido, principalmente proveniente de uma revolução industrial que colocou todas as máquinas à nossa frente, achando que nós poderíamos ser somente um recurso humano. E hoje nós fazemos a grande pergunta: quem que nós somos? O que nos representa? Quem você é sem dizer naquilo que você trabalha? Como que você se desassocia desses cargos fictícios que nos fazem dizer que somos alguma coisa? Quando a gente busca esse desenvolvimento do ser, o que te desafia hoje? Não é? Eu gosto muito, eu sou, enfim, sou pesquisadora, sou professora, eu gosto muito de dizer, quando eu estou trabalhando com mentoria em startups principalmente, e que as pessoas querem saber o que podem fazer, eu sempre faço essa pergunta, inspirado no Caetano: onde é que você se pega cantando sem mais nem porquê? Onde é que não tem sábado nem domingo para que a gente possa estar sempre na felicidade de servir porque é feliz? Eu gosto muito de uma frase da Cristina Palmaca, ela é uma grande líder hoje, presidente da SAP da América Latina, que ela fala que o futuro do trabalho está diretamente ligado ao conceito dessa humanidade aumentada. Então, competências como empatia, criatividade e coragem será esse nosso diferencial, onde a gente vai poder viver e vibrar nessa nova forma de trabalhar. Então, essa liderança inovadora tem que ser capaz de envolver todos os colaboradores num nível muito mais profundo, humanista e apaixonado. Nós vimos que a pandemia nos quebrou esse processo, né? Eu participei de algumas reuniões onde caía gato em cima do computador, onde criança chorava, onde criança precisava ser atendida, e, de repente, o trabalho entrou na nossa casa e nós começamos a ver, gente, somos pessoas. Né? Eu fui de uma geração que, onde eu escutava isso: olha, deixe seus problemas lá fora, aqui dentro não se mistura problemas pessoais, e a gente começa a ver que não, somos um só nesse sentido. Então, como que eu consigo ser gente, sem achar que eu estou sendo benevolente ou não, mas simplesmente porque eu tenho uma capacidade de aprender sempre, de entender que esse contexto hoje é diferente e que, sim, nós precisamos nos conectar a esse propósito que nos une, que nos faz acordar de manhã, que não tem problema de estar num sábado, às 10 horas, conversando aqui com vocês, porque não é um dia útil, o que vem a ser um dia útil. Eu acho tão engraçado que nós ainda temos uma configuração de vida pautada numa época de uma Inglaterra de 1900, onde tínhamos 5 dias para trabalhar e o final de semana era dado para poder descansar. Por que eu tenho que ter ainda o fardo de um trabalho e poder me desconectar dessa minha humanidade? Eu pergunto a vocês,
Sua vida é apenas uma? Você é somente aquilo que você trabalha, né? Então embarque nessa odisseia de descobrir muitas vidas possíveis. Esse festival que nós estamos vivenciando, ele nos tem trazido um novo olhar para a vida. Eu consigo, sim, ser humano, ser gente e também ser um líder. Então, o que você quer para a sua vida? Que legado você quer deixar? Como você quer ser visto em função desse trabalho que você executa? Em que papel você exerce essa liderança? E por que eu preciso separar o meu propósito pessoal do meu propósito profissional? Gente, eu tenho a grande felicidade de poder conectar a minha vida naquilo que eu adoro fazer. Então, para mim, consegui me descolar da graduação de dias úteis ou não úteis. Para mim, todo dia é um dia muito útil. Todo dia eu me acordo muito feliz em poder executar aquilo que eu faço, e todo dia eu vejo, e estou sempre no olhar, que problemas eu identifico no meu entorno que eu sou bom de resolver. Então, eu serei um líder realmente sendo gente quando eu conseguir me conectar aos problemas que estão no meu entorno, que você tem capacidade de poder resolver. Isso nos dá uma amplitude enorme de possibilidades. Ontem à noite, eu dei muitas aulas ontem, e aí um dos professores me fez uma pergunta assim: você não falou de inovação, mas não falou de criatividade. E aí eu comento, a nossa criatividade é exatamente poder olhar aquilo que hoje nós identificamos como problema, que vemos que temos condições de resolver, e, a partir desse processo, gerarmos alguma coisa inovadora que vá causar impacto positivo na vida das pessoas. Então, quando eu começo a identificar essa necessidade desse líder que traz um novo olhar, que é um líder que se preocupa com as pessoas, que está conectado com com o seu entorno e que tem um compromisso formal com essa comunidade da qual ele está inserido, ele passa a ser um líder inovador e humanitário. Na sua essência, não preciso mais nominar o que é um líder. Eu precisaria dizer até a vocês que ele, quando eu falar de um líder, pressupõe que ele está sendo inovador, porque ele considera o entorno onde ele está, e ele é humanitário, porque ele considera que ele é gente, e que está com pessoas, e que só vai ter sentido se ele fizer sentido para as pessoas. Então, essa é a visão daquilo que a gente fala das organizações design-driven, que são pautadas por esse olhar das pessoas. Então, o que eles estimulam? O que está sendo visto hoje? O que é solicitado de nós nessa posição? Primeiro, um propósito e visão compartilhados para apoiar as pessoas a estarem emocionalmente envolvidas. Nós estamos passando por um problema nas organizações que ficou muito acentuado pela pandemia, de uma doença chamada burnout. É o excesso do estresse, é aquilo onde você chega numa fadiga emocional de tanta pressão. Nós não podemos mais ter ambientes de trabalho onde as pessoas adoecem, onde, quando já se manifesta no seu físico, é porque a sua alma já está dilacerada. Índices de suicídio que a gente nem comenta, por um acordo entre a imprensa, mas que são altíssimos. Então, entendermos que nós somos emoção, que nós somos coração, que nós temos sentimento, é parte da gente, sim, enquanto um líder, de não tolher essa possibilidade. Um outro aspecto que também é exigido e que é recomendado é a promoção de uma cultura organizacional que coloque as pessoas no seu centro, envolvendo e criando valor. Eu preciso de divergência, eu preciso de opiniões diferentes da minha se eu quiser trazer inovação. Ambientes inovadores crescem na divergência. E o que nós estamos vendo no mundo é uma radicalização e uma polarização. Ora, gente, nunca seremos um mundo melhor se nós polarizarmos. Se tiver um daqui, um de lá, não, somos todos juntos e misturados. É isso que nos faz mais humanos. É quando a gente entende que nós temos opiniões diferentes e porque o outro tem uma opinião diferente, vai colidir com a minha, que vai trazer alguma coisa inovadora. Então, passamos a ter decisões e ciclos de aprendizagem muito mais ágeis para administrar essas incertezas em ambientes extremamente complexos e em constante evolução. Então, nós passamos hoje, vivemos uma ambiguidade de ambientes, numa complexidade que eu não sei como que eu vou resolver essas questões, porque eu não vivi ainda, por isso o efeito dessa complexidade. Complexidade exige diversidade. Diversidade é entender que somos muitos,
e somos um só também. E aí nós passamos, então, a ter um modelo de gestão muito mais dinâmico, que provoca esse engajamento nas pessoas. Né? Então, quando hoje trabalhamos com as áreas de recursos humanos, eles me perguntam como é que a gente vai reter pessoas? Nós não retemos ninguém. Nós trazemos um processo de engajamento onde as pessoas se sintam altamente motivadas a dizer, eu quero estar com esse time. Eu quero, como que eu faço para entrar com esse grupo? Então, essa condição que nos dá uma clareza e uma amplitude de promover equipes capacitadas, multifuncionais, autogerenciáveis. Né? Esse líder do futuro permite que as pessoas se autogerenciem. Quando a gente começa a trabalhar com metodologias ágeis, aí como Scrum, como trazer o OKR para dentro das nossas avaliações, nós vemos que nós precisamos da autonomia. As pessoas precisam criar suas próprias soluções, todos nós temos capacidade de poder fazer isso. Né? Claro, pautada aí com o uso de tecnologia de ponta, suportando toda essa flexibilidade, principalmente observando os dados, que é o grande objetivo desse nosso encontro aqui, entender como que nós podemos usar os dados para o bem. Então, hoje não se concebe mais essa liderança sem estar pautada numa tecnologia que dê suporte e dados que ajudem a tomada de decisão. Ora, em ambientes complexos, cada vez mais eu vou precisar desses dados para sair do achismo. Nós estamos num mundo onde todo mundo acha alguma coisa. Baseado em quê? Baseado em quê? Que fundamento você traz para isso? Se nós mostramos o fato, não tem mais a tal opinião do tal eu acho. Então, nós precisamos hoje, sim, nos tornarmos e saber utilizar para o bem. Eu sempre digo que eu sou apaixonada por algoritmo, eu já falo aqui com a máquina, ela já está escutando, já vai me mandar uma mensagem, mas nós precisamos dominar essa tecnologia para que ela não nos domine. Então, é interessante a gente ver aí alguns aspectos aí de filmes que estão no Netflix falando de toda essa dinâmica das redes, dos dados. Para quê? Porque você tem que conhecer para não ser dominado e dominar essa tecnologia a favor do bem, que é o grande propósito que a gente está falando aqui. Então, para isso, a gente precisa desenvolver algumas habilidades, nós precisamos entender que estamos sempre aprendendo e que vamos também mudar esse conceito de liderança tóxica, de ambientes de perseguição, de ambientes que promovam a doença ao invés do bem-estar. Nós precisamos nos unir em comunidade para trabalhar para promover o bem comum e não deixar pessoas doentes. Então, esse líder, essa pessoa que precisa ser, ela tem que fomentar esse pensamento criativo, que gera oportunidade, confiar em novas ideias, desenvolver empatia, muita empatia, entender o que é que significa se colocar no lugar do outro, pensar proativamente, sempre à frente da sua curva, aprender a ter uma visão humanitária dentro dessa organização, denunciar abusos de poder de qualquer ordem. Nós precisamos criar canais para denunciar abuso em todos os tipos de assédio que existem, não só com as mulheres, mas também com uma questão étnica, com uma questão também para o masculino, que também acontece. Então, esse líder humanitário, ele considera a responsabilidade social corporativa como parte dessa missão integrada, ele desenvolve um trabalho significativo com uma cultura positiva que promova a equidade, incentive a inclusão e a diversidade. Quando nós entendermos que é na diversidade que acontece a inovação, que eu preciso ter aspectos diferenciados, pensamentos diferentes, nós vamos ter outros tipos de organização. Nós vamos ter outra humanidade, realmente essa humanidade ampliada. E, principalmente, ser um líder, ser gente, encorajar as pessoas a serem felizes e motivadas. Por que é que eu me incomodo quando eu tenho alguém feliz do meu lado? O que é que eu preciso me observar para poder detectar que isso aí me incomoda tanto? Em que aspecto isso me afeta? Então, por que nós precisamos ainda viver no efeito balança? Eu preciso derrubar o outro para eu poder estar melhor. Por que não subimos todos em rede? O efeito rede é maravilhoso. Somos juntos, somos muito mais dessa função enquanto pessoas. Precisamos desenvolver novas formas de trabalhar. Precisamos ter times multifuncionais, integrando valor juntos e de forma interativa. Numa visão de um profissional T, onde eu tenho um conhecimento muito profundo de um assunto, mas eu tenho uma lateralidade de conhecimento incrível. Preciso conhecer outras situações para poder gerar essa compreensão e gerar empatia com os fatos.
Se eu não gero esse processo, eu vou sempre achar que eu sei tudo, eu não sei nada. Tudo está mudando de uma forma muito rápida. O nosso conhecimento, essa visão de aprender constantemente é fundamental. Eu fosse considerar vocês, né, eu sou de uma geração do século passado, literalmente, eu poderia hoje dizer que o que eu aprendi na minha graduação não se aplicaria mais nada, porque mudou absurdamente todos os processos administrativos que eu aprendi lá. Então, o quanto que eu aprendo, que eu estudo, e esse meu fundo aqui de palco, os meus grandes companheiros, né? E a coisa onde eu mais investi nessa pandemia foi comprar livro na Amazon, porque chegava em um dia aqui na minha casa. Então, e o pessoal pergunta, você lê mesmo isso? Você estuda? Sim, eu estou sempre folheando, estudando e observando aquilo que vem de novo. Né? Eu não falo e não sou a mesma pessoa do ano passado. Que bom isso. Né? Então, tem pessoas que dizem, mas tu mudasse muito. Ainda bem que eu estou mudando. Né? O Rio nunca é o mesmo. Aquilo que passava ontem não é mais. Então, se vocês consideram uma pessoa inflexível, incapaz de pensar que pode mudar, cuidado. Cuidado, porque num vento forte um carvalho é derrubado, mas um bambu ele pode ir ao chão, mas ele não é derrubado. Precisamos ter, sim, essa visão da ambidestria. Né? O que vem a ser esse termo? Né? O Pelé era um atleta ambidestro, jogava com os dois pés, Cristiano Ronaldo também. Como que eu trabalho essas duas versões hoje de trazer líderes que tanto estão preocupados com a eficiência, que são pautados em dados para a sua tomada de decisão, que são analíticos. Né? Ontem a gente escutou tanto o lançamento da plataforma da educação em dados, né? A Chay falando o que é ser analítico, o que é ser pautado em dados, mas eu também tenho que estimular a criatividade, a inovação, essa diversidade, essa amorosidade enquanto pessoa que sou e enquanto trabalho com outras pessoas, com os seus problemas, com o cachorro que ficou doente, com o bebê que não está passando bem, com a mãe que está no hospital, e a gente sempre, não, deixa os seus problemas lá fora. Não, somos todos juntos e misturados, trazemos muitas vidas em uma só, e por conta disso podemos contribuir. É porque temos muitas experiências, vivemos muitas vidas simultaneamente, que eu consigo ser criativo, que eu consigo ser inovador e que consigo trazer uma eficiência em análises de dados. Então, compreender essa diversidade enquanto papel fundamental para nós trazermos outros tipos de organização é um novo olhar para frente, gente. Nós não podemos mais estimular vocês, jovens, que estão aqui nos assistindo e que vão formar esse país para frente. Ontem escutávamos a Luísa Trajano comentando, sou apaixonada por essa pessoa, na visão que ela traz dessa liderança humanitária, no exemplo que ela tem uma organização onde considera todos os aspectos, né? Onde a gente observa paixão e propósito, consistência nos seus atos. Então, aquilo que eu faço é aquilo que eu digo, né? Então, eu consigo ter transparência, trago empatia para as pessoas, me permito ter uma conexão emocional. Né? Eu permito, é impossível não ver um comentário que a Fernanda fez hoje no meu Facebook e não ter uma conexão emocional. O nosso lado não é só profissional. Trabalhamos, nos desafiamos, quebramos cabeça, esquentamos a cabeça quando a gente está dentro de uma empresa para poder fazer uma consultoria em conjunto, fritamos o cérebro, mas a gente tem uma conexão emocional, isso é lindo, né? Isso é muito bonito. Esse reconhecimento das pessoas, você dizer gratidão pelo seu trabalho, gratidão pela sua contribuição, eu aprendi hoje com você. Nós estamos permanentemente aprendendo a aprender. Então, nós temos esse sentido de imaginar que essa nossa vida é um constante aprendizado. Eu tenho um hábito eu tenho um vidro, um grande vidro, assim, que seria um grande mural que eu trago aqui, que mostra a gratidão que eu tenho pelos fatos. Né? Cada ato eu escrevo num papelzinho agradecendo. É impactante aquilo que acontece, né? Como a gente vê esse processo acontecer. Bom, pessoal, para finalizar a nossa fala aqui, abrir para um debate, eu posso avisar vocês que esse futuro do trabalho será pautado por novas mentalidades, né, com um horizonte otimista pela frente, com pessoas movidas por causas, pelos projetos que desejam realizar, a serem agentes de transformação. Quando a gente estuda todo o processo da Singularity, que é uma universidade ligada à NASA,
e que escreveu todas as literaturas sobre organizações exponenciais, nós vemos como nós estamos num ambiente de abundância. Se nós imaginarmos o que foi a gripe espanhola e o que nós estamos passando na pandemia, com essa quantidade de informação, nós estamos numa situação muito mais privilegiada, né? Essa conectividade de dados, essa internet que nos une, em qualquer lugar hoje de língua portuguesa está podendo nos escutar, nós estamos vivendo ambientes de abundância, nós precisamos compartilhar essa visão para que outros também possam se basear e ter esse contexto bem estruturado. Eu termino a minha fala para a gente abrir para um debate falando do Simon Sinek, que é um cara que vale a pena seguir, ele tem muito TED legal, ele escreve coisas muito bonitas, e ele fala o seguinte, que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos seus fornecedores são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não conhece sobre pessoas, você não sabe nada sobre negócios. É essa mensagem que eu deixo, o quanto você é humano, o quanto você se permite chorar, o quanto você mostra a sua sensibilidade, o quanto você pede de apoio, enquanto você diz, não sei, me ensina porque eu preciso aprender. Então, eu termino essa fala com uma grande gratidão por tudo que eu aprendi aqui com vocês nessa semana e dizendo, me ensinem, porque eu não sei tudo aquilo que eu preciso saber. Passo a palavra para a Lu, para a gente poder ter um bate-papo e uma conversa com vocês. Guta, obrigada por todos os seus ensinamentos, por se abrir e compartilhar com a gente, né, nessa manhã de hoje. Aqui no chat, várias pessoas te mandaram recados muito carinhosos, adorando tudo que ouviram, e trouxeram algumas perguntas que eu vou trazer aqui para você. Tá bom. Antes eu faço uma reflexão muito grande que as empresas, elas são a segunda maior forma de organização humana depois das famílias. Então, nas empresas, nada mais temos do que pessoas, do que seres humanos. Então, olhar para isso é extremamente necessário quando a gente está pensando em desenvolver nossos papéis, em exercer uma posição, né, de liderança, porque, para mim, na verdade, todo mundo exerce uma posição de liderança, cada qual no seu cargo, né, na sua função, mas lembrar que empresas são feitas de pessoas é essencial, né? E a gente precisa ficar reforçando isso no nosso dia a dia. Mas vamos lá. A Carol Cavalcante trouxe o seguinte, como criar espaços de descompressão para o time em meio a esse distanciamento social forçado? Como que a gente consegue identificar a tristeza dos nossos colaboradores estando distantes? Então, Carol, o primeiro ponto é que nós não estamos distantes, né? Então, a gente imaginar que o físico nos mantém distante, nós tínhamos muitos ambientes de trabalho que entrávamos e saíam e ninguém percebia a nossa vida, né? Então, nós temos, sim, hoje oportunidades de criar redutos e horários específicos para marcar conversas com as pessoas com as quais a gente precisa conversar. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, eu tenho alertado muito, essa situação não vai passar enquanto a gente não tiver uma vacina garantida, então nós precisamos entender e criar a ambiência necessária para promover encontros que não sejam somente de cobrança. Então, eu estimulei muito, tenho feito muita apresentação dentro de empresas para estimular esse ambiente de descompressão, no sentido que tem pessoas marcando happy hour, tem pessoas que marcam simplesmente para bater um papo, para trocar um café, e nós temos feito alguns encontros, inclusive, com hora marcada, a gente tem chamado Café das 10, que acontece toda sexta-feira, que somos um grupo de 40 consultores que nos vimos tremendamente premidos e tendo que aprender como fazer facilitação, treinamento, tudo à distância, onde a gente simplesmente fica uma hora conversando. E é super produtivo, gerou amizades que eu nem conheço pessoalmente, mas que tem nos dado apoio e onde cada um, quando precisa, sabe que aquele grupo é um grupo protegido com quem eu posso contar. Então, o que eu tenho sugerido para as empresas, criem grupos separados do trabalho formal, marquem hora dentro do horário de expediente, porque é um horário que tem que ser respeitado, mas um horário para as pessoas contarem aquilo que quiserem, trazer o bebê para a fala, colocar o gato junto, mostrar quem é o cachorro, falar da sala que está. É isso que nós temos que aprender. Isso tem funcionado em muitos grupos, eu particularmente tenho participado de alguns com bom resultado.
Então, é essa dica que eu deixo para a gente aprender, porque nós não podemos continuar brigando com essa coisa à distância. Quantas pessoas estão conectadas hoje porque a gente está unido pela tecnologia? Então, é tirar o bom Humanizar, né? proveito disso daí. Humanizar os nossos espaços de interação, porque embora Exato. estejamos atrás de telas, nós estamos continuando conectados, trocando, né? Guta, outro pedido que veio através de perguntas foram, assim, dicas práticas do que é possível ser feito, trazer para o dia a dia, para que a gente possa cada vez mais exercer essa liderança humanizadora, né, ampliada, e também dicas de livros. Se você tem alguns livros para indicar, para a gente poder fazer essa leitura além dos seus. Eu tenho muitos livros, eu sou tão perguntada dessa questão de livros, porque realmente essa estante aqui é verdadeira, que eu tenho uma página, eu tenho um site chamado mariaaugusta.com.br, que eu botei ali estante de livros. Então, todos os livros que eu compro, eles estão separados por assunto, liderança, empreendedorismo, modelos de negócio, vida, tem um item que é vida, então é tudo que é relacionado a desenvolvimento pessoal, e aí vai, né, metodologias ágeis. Então, vocês entrem ali, é só clicar, já cai direto na Amazon, é muito simples. Ali, também nessa minha página, eu tenho muitos e-books, numa outra aba chamada Materiais Gratuitos, e eu tenho como propósito compartilhar conhecimento, sabe, Lu? Eu levei muitos anos para descobrir isso, gente. E o dia que eu descobri que meu propósito era compartilhar conhecimento, eu sou apaixonada em traduzir Canvas. A Mariel, que é da nossa amiga querida do Social Good, diagrama para mim esses Canvas, a gente sobe para o site, e tem muitos e-books ali também. Então, vocês entrem ali, que é o meu espaço de compartilhamento. Se não tem, me mande uma mensagem que eu procuro, sempre tem um amigo que tem alguma coisa e eu posso compartilhar. Isso, então, sobre os livros. A questão de como que a gente traz isso é trazendo um reconhecimento pessoal. É um processo de autoconhecimento. Como que eu trato os outros? Como que eu trato a diarista que vem na minha casa? Como que eu trato o meu jardineiro? Como que eu trato as pessoas mais simples que estão no meu entorno? Isso é um reflexo muito claro do como a gente trata. Como é que eu trato a pessoa do Uber? Como que eu entro na padaria? Então, para que a gente possa ter essa visão humanizada, ampliada, né, com empatia, eu preciso desenvolver empatia. Então, é um processo de autoconhecimento, esse olhar. É tão interessante que quando eu sou muito italiana, né? Eu gesticulo muito, uma família muito grande, eu não tive uma educação suíça como a da Fernanda, eu sou mais do sul da Itália. Muitas vezes não estou muito agressivo, às vezes eu falo não estou muito agressivo, e eu tenho procurado tanto ver que isso às vezes eu impacto as pessoas, que quando eu falo assim, hoje já me vem na hora, assim, né? Passou do tom. Ai, então, trazer o autoconhecimento, se observar e se escutar, é muito bom para a gente poder identificar aquilo que precisa ser mudado. É o autoconhecimento, gente. É meditação, é estudo, é respiração, é muito choro sozinho. Um dia a gente aprende. A gente está aqui para aprender isso daí. Né? Então, é isso. Tem um livro também que a gente gosta muito aqui no SGB e comenta em várias reuniões de grupo, que é a Brené Brown, né? Que fala muito sobre a coragem de ser imperfeito. Então, eu acho que você conseguir expor a sua vulnerabilidade, ela é um baita ato de coragem. E também fica aí uma dica para o pessoal sobre livro ou assistir o TED dela, que é muito inspirador. Ela é maravilhosa. Uma boa lembrança, ela tem vários TEDs. TED tem tradução, gente. TED a gente senta no sofá e vê na televisão. É muito bom. Tem um outro ponto, Guta, que você falou também, que eu achei muito legal, que você falou sobre as diferenças, né? Que um processo de inovação precisa permitir as diferenças. Além disso, eu diria que precisa permitir a diversidade, né? Porque não é só Sim. saber divergir, ter pontos de vista diferentes, mas a gente sim acolher e incluir pessoas diversas. Eu acho que qualquer processo de inovação precisa, no seu cerne, ter a diversidade como uma das premissas. Então, é os humanos no centro, mas a diversidade fazendo parte desse processo também, né? Não, e olha, isso daí é a coisa mais importante que a gente vê, Silvia, assim, nesse contexto que a gente tem vivido, que eu preciso de pessoas que pensam diferentes, com origens diferentes, com idades diferentes, né? Se eu quero promover inovação, a diversidade não é cool, não, é necessário, né? Eu tenho experiências, eu trabalho muito com workshops de design thinking,
e a necessidade que nós temos de trazer pessoas de outras idades, de outras culturas, de outras etnias, para que tragam experiências diferentes, porque eles têm um outro olhar. Muito bem colocado, isso é fundamental, realmente. Querida, quero te agradecer demais o teu tempo, a tua abertura mais uma vez. Obrigada por estar conosco, né, em mais um festival aí sempre pertinho, viu, Guta? Muito obrigada, Silvia. Gratidão a todos vocês, a quem nos assistem, a quem organiza. Eu sei o que é a multidão que tem por trás para levar isso na hora para a gente. Então, um beijo grande para todos vocês e fiquem bem e vamos ser gente. Né? Vamos ser Continuamos gente. juntas. Obrigada. Tchau, Beijo grande, Guta. gratidão para vocês.